Você fechou um negócio vantajoso. O preço era competitivo, a entrega foi pontual, a mercadoria entrou no seu estoque e o crédito de ICMS foi devidamente escriturado. Tudo parecia perfeito. 6 meses depois, a tranquilidade acaba, um ato declaratório da Secretaria da Fazenda classifica seu fornecedor como inidôneo. Imediatamente, a fiscalização bate à sua porta, glosa não apenas o crédito de ICMS, mas questiona as bases de PIS, COFINS e até a dedutibilidade daquela despesa no seu imposto de renda e na contribuição social. O resultado? Um auto de infração por crédito indevido, uma multa qualificada que pode chegar a 150% do valor do imposto, juros Selic, e, para piorar o cenário, o risco de uma representação criminal por crime contra a ordem tributária. A pergunta que fica é, se eu comprei, paguei e recebi, como posso ser penalizado pelo erro de um terceiro? Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues, e a resposta para essa pergunta define a fronteira entre uma defesa bem-sucedida e um prejuízo milionário. O ponto central, que vamos detalhar hoje, é este: para o fisco, boa-fé não é um discurso, é um conjunto robusto de provas. Quando a sua operação é real, documentada e rastreável, a legislação e a jurisprudência, que é a decisão reiterada dos tribunais, protegem o seu direito. Vamos construir juntos, passo a passo, a trilha de auditoria da sua boa-fé. Para entender a sua defesa, precisamos primeiro entender a lógica da responsabilidade tributária. O Código Tributário Nacional, a nossa regra mestra, é muito claro. O artigo 121 define quem é o contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com o fato gerador do tributo. No seu caso, ao vender seu produto, você é o contribuinte do ICMS da saída. O seu fornecedor é o contribuinte do ICMS da operação anterior. O artigo 124, por sua vez, estabelece que a solidariedade, ou seja, a responsabilidade conjunta, não se presume, ela deve nascer de uma lei. Indo além, o artigo 128 exige que uma lei específica atribua a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa. E, finalmente, o artigo 135 direciona a responsabilidade pessoal aos administradores apenas quando agem com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. O que essa arquitetura legal nos diz? Que, em regra, você, o adquirente, não responde pelo débito do seu fornecedor. A exceção mais conhecida é a substituição tributária, mas essa é uma hipótese expressamente prevista em lei, o que não é o caso aqui. O fisco não pode, por uma simples presunção, transferir a você a responsabilidade de um imposto que não foi pago na etapa anterior da cadeia. Agora, vamos ao coração do problema, o ICMS. A Lei Complementar 87, de 1996, a famosa Lei Candir, é a nossa bússola. Em seus artigos 19 e 20, ela consagra o princípio da não cumulatividade, assegurando ao contribuinte o direito de se creditar do imposto cobrado nas operações anteriores, ou seja, nas suas entradas de mercadorias. Esse direito, contudo, não é absoluto. Ele está condicionado à observância das regras legais e, crucialmente, à idoneidade da documentação fiscal. E é aqui que o ato declaratório de inidoneidade cria o conflito. Mas a Justiça, prevendo essa situação, construiu uma salvaguarda. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, pacificou a questão por meio da súmula de número 509. Guarde este número. A súmula 509 é taxativa, é lícito o creditamento de ICMS relativo à entrada de mercadoria, mesmo que acompanhada de nota fiscal posteriormente declarada inidoneia, desde que o comprador comprove a veracidade da compra e venda. Perceba a lógica. O STJ não está ignorando a inidoneidade do fornecedor. Ele está dizendo que, se a sua operação foi real, se a mercadoria de fato existiu, transitou e foi paga, a sua boa-fé como adquirente preserva o seu direito ao crédito. O ônus da prova, no entanto, é seu. Você precisa demonstrar que a operação não foi uma mera simulação no papel. O problema, no entanto, não para no ICMS. A fiscalização, em um efeito cascata, vai questionar os demais tributos. Para PIS e COFINS, no regime não cumulativo, a lógica é semelhante. As leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, em seus artigos 3º, permitem o crédito sobre bens e serviços utilizados como insumo. A condição, novamente, é que esses custos e despesas estejam vinculados à atividade da empresa e suportados por documentação hábil e idoneia. Se a nota fiscal é considerada inidoneia, o fisco argumentará que a documentação não é hábil, e tentará glosar o crédito. Sua defesa, aqui, se baseia em provar que o insumo foi efetivamente adquirido, pago e aplicado na sua produção ou serviço.
Já no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o IRPJ, e na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, a discussão muda de crédito para dedutibilidade da despesa. A Lei 4.506, de 1964, em seu artigo 47, e o Regulamento do Imposto de Renda, nos artigos 299 seguintes, determinam que apenas despesas necessárias, usuais e comprovadas podem ser abatidas para o cálculo do lucro real. Uma despesa amparada por uma nota fiscal fria é considerada, pelo fisco, como inexistente. Portanto, sem um lastro real que comprove que aquele custo de fato ocorreu e foi necessário para a sua atividade, a despesa será glosada, aumentando a base de cálculo do seu IRPJ e da sua CSLL. E as penalidades? A multa qualificada de 150% não é automática. Ela depende da comprovação de dolo, fraude ou simulação. Para os tributos federais, a lei que rege o processo administrativo fiscal, o Decreto 70.235, de 1972, exige que o fiscal demonstre de forma específica a intenção fraudulenta do contribuinte. A jurisprudência do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, costuma afastar essa penalidade mais gravosa quando não há uma prova clara de que o comprador participou da fraude ou sabia da irregularidade. No campo penal, a situação é ainda mais séria. A Lei nº 8.137, de 1990, que define os crimes contra a ordem tributária, exige a intenção deliberada de suprimir ou reduzir tributo por meio de práticas fraudulentas. A simples compra de um fornecedor que, meses depois, foi declarado inidôneo, sem qualquer outro indício de conluio, não é suficiente para caracterizar um crime. Mas a existência de uma representação fiscal para fins penais já cria um enorme desgaste para a empresa e seus administradores. A sua defesa, em todas essas frentes, dependerá de uma única coisa: a força das suas provas. Então, como construir essa fortaleza probatória? Pense em uma tríade: a prova física, a prova financeira e a prova documental. Elas devem contar, juntas, uma história coerente e verificável. Primeiro, o pilar físico. Você precisa provar que a mercadoria existiu e se moveu do fornecedor até a sua empresa. Isso é a materialidade da operação. Como fazer isso? Comece com os documentos de transporte, o conhecimento de transporte eletrônico, o CTE, e o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, o MDFE. Eles são a certidão de nascimento do frete. Guarde os canhotos de entrega da nota fiscal e os romaneios da transportadora, devidamente assinados e datados por quem recebeu a carga. Tenha registros formais de recebimento no seu armazém, com data, hora e identificação do conferente. Se a carga for relevante, tire fotos da entrega, do material sendo descarregado. Se aplicável, tenha registros de pesagem da carga na entrada. Laudos de inspeção de entrada e de controle de qualidade são provas valiosíssimas. E o mais importante, a movimentação de estoque no seu sistema de gestão, o ERP. O sistema deve registrar a entrada daquele produto, o seu endereçamento no estoque, a sua baixa para a linha de produção ou a sua saída na revenda, vinculando a nota fiscal de entrada à ordem de produção ou à nota fiscal de saída correspondente. Essa é a cadeia de custódia da mercadoria dentro da sua empresa. Segundo, o pilar financeiro. Você precisa provar que a operação foi paga de forma legítima. A regra de ouro é rastreabilidade total. Apresente os comprovantes de transferência bancária, seja TED, DOC ou Pix, sempre emitidos da conta corrente da sua empresa para a conta corrente da empresa fornecedora. Jamais pague um fornecedor de mercadorias em contas de terceiros ou de pessoas físicas. Isso é um forte indício de simulação para o fisco. Pagamentos em boletos bancários, com o devido comprovante de quitação, também são válidos. Tenha a conciliação bancária que demonstra o débito na sua conta correspondente àquela obrigação. Se houveram notas de crédito ou de débito por devoluções ou abatimentos, elas devem estar contabilizadas e coerentes com a operação. E uma política interna fundamental: evite ao máximo, ou melhor, proíba pagamentos em espécie para compras de insumos e mercadorias. Pagamento em dinheiro sem lastro documental é o caminho mais curto para a desqualificação da operação pela fiscalização. Terceiro, o pilar documental. Aqui, vamos além da nota fiscal. Tenha o processo de compra bem estruturado. Contratos de fornecimento ou ordens de compra formais, com as especificações do produto, preço e condições de entrega. Trocas de e-mails negociando a compra são excelentes provas. O documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, a DANF, deve estar devidamente autorizada e com a chave de acesso válida para consulta. E aqui vem uma ferramenta poderosa e muitas vezes subutilizada: a manifestação do destinatário.
Ao acessar o portal da nota fiscal eletrônica e registrar o evento de confirmação da operação, você está criando uma prova independente, com registro de data e hora, de que reconhece aquela compra. Isso demonstra diligência e fortalece enormemente a sua posição. Mantenha um cadastro atualizado do fornecedor, com cópias do cartão CNPJ e da inscrição estadual, verificados como ativos na data da operação. Se houver, apólices de seguro de transporte e documentos de frete contratado por você também são provas robustas. Essa trilha completa, física, financeira e documental, constrói uma narrativa factual que se sobrepõe à presunção de fraude decorrente da inidoneidade do seu fornecedor. A melhor defesa, no entanto, é a prevenção. Implementar um programa de compliance na homologação e monitoramento de fornecedores não é burocracia, é gestão de risco. Primeiro, faça uma verificação periódica da saúde cadastral dos seus parceiros. Consulte o CNPJ na Receita Federal, a inscrição estadual no Sintegra ou no cadastro da Cefaz, verifique o quadro societário, o regime tributário. Segundo, adote como rotina obrigatória a manifestação do destinatário para todas as notas fiscais relevantes, confirmando a operação assim que a mercadoria for recebida e conferida. Terceiro, defina uma política de pagamentos que seja 100% rastreável, como já mencionamos. Quarto, inclua cláusulas nos seus contratos de compra e venda sobre responsabilidade fiscal, garantias e direito de regresso, exigindo contratualmente a apresentação de documentos logísticos. E quinto, utilize sistemas que monitorem os documentos fiscais eletrônicos emitidos contra o seu CNPJ e que emitam alertas sobre qualquer irregularidade cadastral de seus fornecedores junto à Secretaria da Fazenda. Agir preventivamente é muito mais barato do que remediar uma autuação. Mas, se você já foi autuado, o que fazer? A estratégia deve ser técnica, organizada e baseada em provas. Primeiro passo, apresente a sua impugnação ou defesa dentro do prazo legal. Perder o prazo é fatal. Junte a essa defesa um dossiê completo e organizado com toda a tríade probatória que discutimos, física, financeira e documental. Não espere o fiscal pedir, antecipe-se. Segundo passo, na sua defesa, requeira diligências e perícias que possam confirmar a sua versão. Peça uma perícia contábil para cruzar os seus registros de estoque, produção e vendas. Solicite que o fisco oficie as transportadoras para confirmar os fretes e as entregas. Terceiro passo, fundamente sua defesa de forma robusta. Para o ICMS, a base é a Lei Complementar 87, artigos 19 e 20 e, claro, a súmula 509 do STJ. Para PIS, COFINS e RPJ e CSLL, o foco é demonstrar a efetividade da operação, a essencialidade do insumo ou da despesa, e a correção da sua escrituração contábil. E, como tese subsidiária, sempre pleiteie o afastamento da multa qualificada, argumentando a ausência de dolo e a sua comprovada boa-fé, pedindo a aplicação da penalidade simples. E uma última dica de governança, guarde toda essa documentação por, no mínimo, 5 anos após a operação, observando o prazo decadencial previsto no Código Tributário Nacional, especialmente no artigo 150, parágrafo 4º, e no artigo 173. Na prática, para ter segurança, recomendo guardar por 6 anos. Em resumo, se a operação de compra e venda efetivamente aconteceu e você possui provas consistentes para demonstrar isso, a lei e a jurisprudência estão do seu lado para preservar seus créditos, especialmente os de ICMS, mesmo que a nota fiscal tenha sido emitida por um fornecedor posteriormente declarado inidôneo. Lembre-se, o que salva sua empresa não é a intenção, é a prova. Este conteúdo é informativo e tem o objetivo de trazer clareza, mas não substitui uma consulta jurídica específica. Cada caso tem particularidades que devem ser analisadas por um advogado da sua confiança para a construção da melhor estratégia. Se este guia foi útil para você, considere se inscrever no canal para continuar recebendo análises estratégicas que protegem o seu negócio. Deixe nos comentários suas dúvidas gerais sobre glosa de créditos e compliance de fornecedores. A sua pergunta pode se tornar o tema do nosso próximo vídeo. Eu sou Lucas Lisboa Rodrigues. Agradeço sua atenção e desejo uma gestão segura e eficiente. Até a próxima!